graça e a paz a todos, ao pessoal da internet, boa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem falado ao meu coração esses dias sobre derramar daquilo que Ele tem colocado dentro de nós, porque nós somos cheios de tudo aquilo que Ele é. Ontem mesmo nós falamos um pouco disso, falamos daquele amor dEle já derramado em nós e que nós temos que entregar esse amor, doar-se, né? Mas hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. E ela está lá em Colossenses, capítulo 3. Você que está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. E nós vamos acompanhar aquilo que o Espírito Santo tem trazido para mim e para você. Amém? Aleluia. Todos nós temos os nossos valores, todos nós temos as nossas conquistas e almejamos cada um de nós a chegar a algum lugar, individualmente, né? Cada um tem dentro de si um alvo a conquistar, né? Um alvo a chegar nele. Todos nós temos. Mas a palavra de Deus, ela diz para nós que nós temos que olhar para apenas um lugar, e nós vamos falar sobre isso. Então, Colossenses 3, a partir do 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Só nesse versículo já dá um confronto, né? Porque nós começamos a analisar, será mesmo que eu estou procurando ou buscando as coisas do alto? Versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, além de buscar as coisas do alto, a palavra diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto. E daí nós passamos a pensar assim, mas o que será buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto? Nós analisamos de várias formas, né? As coisas que o Senhor diz, né? A palavra de Deus, aquilo que supostamente tenha no céu. Mas daí continua a palavra aqui. Porque o pois quer dizer a mesma coisa. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra ela diz que o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, amém? E a palavra diz que Ele nos enviou o Espírito dEle, o Consolador, para nós, para não ficarmos sós, o qual iria nos conduzir a toda a verdade, nos guiar a toda a verdade. E Ele está em nós. Mas Jesus está sentado à direita do Pai. E aqui a palavra diz que nós devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, pois nós morremos. Pois nós morremos agora, e agora a nossa vida está escondida em Cristo. Então, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto é buscar aquilo que está em Cristo. Porque a nossa vida está escondida nele. Então, os pensamentos do Senhor são os quais nós devemos buscar, são os quais nós devemos comparar os nossos e ver se realmente o que Ele pensa, o que Ele coloca para nos direcionar é realmente aquilo que estamos buscando. Continuando aqui, quando Cristo, versículo 4, que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Quando a palavra nos fala para buscarmos coisas do alto e pensarmos nas coisas do alto,
é porque as coisas terrenas e o natural têm tomado conta dos nossos pensamentos e tem sido, de alguma forma, aquilo que buscamos. E isso vai gerar dor em nós. Isso não vai nos levar a um lugar onde nós vamos poder dizer assim: eu estou plena em Cristo. Eu estou vivendo exatamente aquilo que o Senhor determinou para mim. Eu realmente estou no meu propósito. Porque, na verdade, se buscarmos no conhecimento do homem, nas nossas vontades, nos nossos achismos, né? E no nosso querer, nós vamos apenas buscar a nossa própria satisfação. E não é o que o Senhor quer. Novamente enfatizando isso. A nossa própria satisfação e as nossas vontades, elas geram um espírito egoísta. Algo individualista. E o Senhor não nos chamou para sermos individualistas, olhar para nós mesmos. Então, quando nós buscamos a mente de Cristo e as coisas do alto, nós vemos que o Senhor amou o mundo todo. Nós vemos que o Senhor, Ele veio, caminhou no nosso meio, andou entre os homens, pregou a palavra, pregou o reino, mostrou o caminho, né? O caminho que leva ao Pai a todos, porque havia um propósito para que todos alcançassem e chegassem ao mesmo lugar. E aqui, quando a palavra fala, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Daí começa a falar algumas coisas, nós vamos continuar aqui, é o versículo 5. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Se nós formos entender e falar sobre cada uma dessas coisas, vai levar bastante tempo. Mas nós sabemos que há muita coisa escondida por cada uma delas. Mas eu quero destacar aqui uma delas, como a paixão, que muitos confundem, né? Um sentimento de paixão, confundem com amor, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O amor, como eu disse, ele é um fruto maravilhoso e é algo que, na verdade, nós não trazemos para nós, mas também nós trazemos para o outro. Porque quem ama, deixa de pensar em si mesmo e passa de pensar no outro. Esse é o verdadeiro amor. Ele se entrega, ele se dá, né? Ele não pensa mal, e assim vai, se nós formos olhar a palavra, né? Agora, a paixão é algo desesperador, né? A paixão é algo que tira, que passa até virar uma doença muitas vezes, né? E daí você se torna obstinado a querer conquistar, a querer ter algo. E isso, a palavra diz, isso não é bom, isso deve ser morto em nós. Nós não devemos ser apaixonados nessa paixão aqui, carnal, de desespero por conquista, por ter, por fazer. Mas nós devemos colocar todas as coisas na balança do amor. Porque o amor, ele traz uma temperança, ele traz um equilíbrio, né? E aqui, ó, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, a ganância fala do desejo mesmo de querer mais, além daquilo que você precisa, além daquilo que você necessitaria, né? Que acaba sendo uma idolatria mesmo. Você fica vivendo para aquilo. E o Senhor diz, morra para essas coisas. Se você se identifica com uma dessas coisas, não se preocupe. Porque quando o Senhor nos alerta, é porque Ele vai nos livrar dessas coisas, né? Só que aqui a palavra diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês, né? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, essas coisas todas, elas estão ligadas à desobediência. A desobediência, ela gera todas esses sentimentos, essas atitudes que brotam da natureza terrena. E o Senhor tem falado comigo sobre isso. Que hoje nós temos uma facilidade, não só hoje, desde que o mundo é mundo, a sermos analíticos demais com as ordens.
com as autoridades, com aquele que de alguma forma ele tem nas suas mãos um poder de trazer uma condução. Seja na família, nos pais, seja num trabalho, seja no governo, onde for. Então nós temos uma tendência muito grande a sermos desobedientes. E isso, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, não é coisa de criança, não. Porque a criança desobediente, ela está se experimentando, ela está ainda crescendo, desenvolvendo ainda uma capacidade, ela está se desenvolvendo ainda mentalmente. Isso é coisa de gente grande, é coisa de quem acha que já pode todas as coisas e não precisa seguir regras, não, que não precisa seguir ordens, né? A desobediência que gera tudo isso aqui. E a palavra, ela fala sobre isso, que antes, quando nós não conhecíamos Jesus, nós seguíamos desobedientes. E eu gostaria que você fosse comigo lá em Efésios, para que você comprovasse essa palavra comigo aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Então, o Senhor, ele está agora nos alertando daquilo que devemos ter, buscar e ter na nossa mente. Em Efésios 2 diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo. Aqui ele está dizendo quando nós ainda não havíamos sido salvos, né? Ainda não conhecíamos o Senhor. Seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Efésios fala que existe um príncipe, chamado príncipe da potestade do ar, que atua agora, nesse exato momento. Ele atua, olha só, nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos, pensamentos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Então, somente quando nós fomos para Cristo e recebemos vida em Cristo, nós saímos desse comando, da atuação desse príncipe maligno, que é falado príncipe da potestade do ar, denominado assim, e que atuava sobre a desobediência. Mas aí eu quero voltar novamente lá em Colossenses, vamos voltar lá, aleluia. Quando a palavra fala aqui, buscai as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, aleluia. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Nós não estamos mais debaixo dessa autoridade maligna. Nós não estamos mais debaixo das forças do mal que levam as pessoas a andarem em desobediência. Por quê? A desobediência agora, para nós, ela é algo incompatível. A desobediência hoje, ela é algo como se nós repelíssemos, porque hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor. Irmos para Cristo é entrar debaixo da graça, do favor que não merecemos, mas que Ele nos deu, porque Ele pagou esse preço. E essa graça que nos abunda, esse favor que está em nós, ela faz com que nós não consigamos mais nos envolver com as coisas do mundo. Isso tem que ser constante. Mas pastora, muitas vezes eu me pego pensando, eu me pego querendo as coisas assim. Isso vai acontecer conosco, mas isso não vai nos tomar mais. Isso não vai mais nos controlar. Quando a palavra ela diz lá em Romanos 6,14, fala assim, que a graça, né,
ela nos abundou. Estamos debaixo dessa graça. Então o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Você errar, você pecar, você fazer algo que você sabe que desagrada a Deus, porque naquele momento em que há um vacilo, o Espírito Santo parece que toca uma buzina dentro de nós, né? Fala assim, epa, saiu da rota. Epa, isso aí não te pertence. Daí nós que temos essa nova natureza, ela não quer mais voltar à velha natureza. E essas coisas, o pecado, as transgressões, elas pertencem à velha natureza. É como se nós, de repente, fôssemos atacados, ou vamos dizer assim, nós estamos usando roupas limpas, novinhas, né, que acabamos de ganhar, e de repente, nós procuramos e não vemos mais vestes limpas, e só tem vestes velhas e sujas. Você olha bem e fala assim, eu não vou colocar aquilo não. Porque agora eu tenho essa veste limpa, arrumada, novinha, né? Por que eu vou querer? Então tem que ser assim, é algo que você não aceita mais. Você não quer mais. Só que isso é algo que nós temos que decidir. Porque eu vou te falar uma coisa. As coisas desse mundo, né? As dificuldades, os problemas, quando eles começam a tomar conta de nós, cristãos mesmos, nós filhos, paramos de buscar a voz do Espírito, paramos de orar por algum tempo, sabe? Porque de repente ficamos um pouco desanimados. Daí nós passamos a nos aproximar daquilo que não nos pertence mais. E nem percebemos que estamos voltando para o caminho que nós já largamos. E isso tem que ser algo decidido e definitivo em nós. E algo que eu quero falar é que muitas pessoas confundem ou não pararam para pensar direito sobre estar debaixo da graça. Nós somos justiça de Deus na terra. Nós temos sim a graça do Senhor para nos auxiliar, para nos ajudar e para nos levar no lugar nosso de direito, né? Na abundância, né? Na fartura, na cura plena, andarmos nessa novidade de vida com paz, com alegria. Tudo isso pertence à graça, tudo isso é conquista de Jesus na cruz por nós. Mas sair e fugir e não aceitar o pecado é uma decisão nossa. O Senhor já nos perdoou, sim. O Senhor já levou sobre ele toda a maldição, todo o pecado, foi pago o preço, somos perdoados. Mas o pecado, a desobediência, tudo aquilo que não nos pertence mais, vai estar sempre batendo a nossa porta. E a decisão de não aceitar isso tem que ser nossa. E o que acontece? Quando nós deixamos para depois, quando nós falamos assim, depois eu resolvo isso, é a pior coisa que fazemos. Porque tudo aquilo que não é revelado instantaneamente cria raiz. E daquilo vai acontecendo algo maior e algo maior. Quando você vê, você está frio na fé. Quando você vê, você parou de congregar. Quando você vê, você já não tem vontade mais de ler a Bíblia. Quando você vê, você que orava 4, 5 horas, 8 horas em línguas, passou a orar 1 hora só e falou, não tem problema, eu estou orando 1 hora, não tem importância nenhuma, né? Pelo menos eu continuo, eu estou na graça. Sabe o que foi isso? Gerado, o Espírito falou isso comigo. Essa diminuição, o diminuir em buscar, em querer estar na presença de Deus, ele é gerado através de uma desobediência. E o Senhor pede para que nós venhamos a olhar isso. Eu quero continuar aqui, Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu estou em Colossenses 3, versículo 6. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Amados,
Nós não podemos mais trazer aquilo que vivíamos, aquilo que era bom, quando nós não conhecíamos Cristo, quando nós ainda não éramos lavados e remidos pelo sangue, e achar isso hoje comum e natural. Não! Viver debaixo da graça do Senhor, viver na graça, não é ser conivente com o pecado, não é ser conivente com o erro, com a falha. Não é. Vou continuar aqui. Versículo 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. A ira, ela não pode ser algo comum em nós. A indignação, muito menos. Quantos de nós, em alguns momentos, alguma coisa nos acontece e nós falamos assim: nossa, mas isso não é justo. Isso não poderia acontecer comigo. Indignação é achar que eu não sou merecedor de algo dessa maneira, desse tipo. A indignação, ela está por trás da murmuração. Geralmente uma pessoa que tem essa atitude de indignação dentro dela, ela murmura demais, ela reclama muito, né? E a indignação, ela está ligada ao orgulho. Olha só, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Hoje nós somos novas criaturas, né? Nós somos purificados pela palavra. Então não pode ser comum dentre nós o falar palavras tolas, palavras duras, né? Palavras indecentes, como a Bíblia diz. Infelizmente, eu já vi muitas vezes pessoas falarem: mas isso não tem problema, é comum para o mundo. Para nós não pode ser comum. Porque se nós tivéssemos a consciência da autoridade que nós temos no falar, nós vigiaríamos antes o que sai da nossa boca. Então, uma palavra indecente que sai da boca de um filho de Deus, ela vai gerar muitas outras coisas. Isso vai te esfriar na fé. Isso vai fazer você se afastar daquele que é santo. Vai se afastar daquilo que você tanto necessita, que é a comunhão com o Espírito Santo. Quantos de nós já ouvimos falar que o Espírito Santo é sensível? Que o Espírito Santo, ele é um gentleman, né? Ele é delicado, né? Então, são coisas que a Bíblia diz assim: façam morrer isso em você. E não só em nós, porque como que sabemos que isso morreu em nós? Porque paramos? Porque não fazemos mais? Não. Porque quando nós percebemos ou estamos perto de alguém que ainda está nessas práticas, aquilo nos incomoda. Aquilo parece que fere, parece que dói os ouvidos. Daí eu me afasto dessas pessoas que estão assim. Não, de forma alguma. Ame-as. Expresse aquilo que está dentro de você. Para que o amor possa, né, cobrir. Para que o amor possa resgatar essa treva que de repente você está vendo. Então, o Senhor, Ele diz que todas essas coisas, quando decidimos buscar, né, o que está no alto, pensar nas coisas do alto, é pensar naquilo que não está mais em nosso meio. Não achar mais comum, natural, uma linguagem dura, uma linguagem indecente de falar. Não achar mais natural falar mal do outro, como fala aqui a maledicência. O versículo 9 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. É inconcebível nós, irmãos, estarmos juntos, nós termos sido lavados e remidos, podemos falar que somos filhos de Deus e falarmos mentira uns aos outros. A palavra diz lá em Pedro que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos ou aceitamos que uma mentira prevaleça, nós estamos fazendo o quê? Mudamos de pai. Eu falei: Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Eu falei: sim, filha. Ele disse: sim, é isso que eu quero.
Porque isso tem que ser dissipado do nosso meio. E isso é uma decisão nossa. Porque nós fomos perdoados, sim. Mas nós temos que decidir não querer mais. Não aceitar mais. Como que sabemos quando isso nos incomoda? Se estamos em Cristo, se o amor dele está em nós, se realmente somos cheios do Espírito de Deus, quando essas coisas aparecem de repente, mesmo que seja como um acidente, aconteceu, eu fiquei tão nervoso, que eu estava tão preocupado, nervoso, que eu chutei uma pedra e quando eu vi, plum, saiu. Acontece com ninguém isso, né? Mas nós não podemos achar que isso, tudo bem, acontece. Não, fala com sua alma, para isso, é velha natureza. A nova natureza não é assim não. Então nós temos que ter esse cuidado conosco, porque a palavra diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Amém? Vou continuar de novo, versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Achamos às vezes que mentira é uma coisa grande. É simplesmente eu falar para o irmão assim, olha, vamos pegar um exemplo assim. Eu fui lá naquele lugar a tal hora e na verdade eu não fui, e a verdade eu estava em casa. Ele me procurou, me bateu lá na porta de casa, eu falei que eu não estava. Então, às vezes, coisinhas pequenininhas, achamos que não é nada, né? Mas mentira é mentira. Mentira é mentira. É falar aquilo que não é verdade. E o Senhor nos diz que nós temos o Espírito da verdade em nós. Então, isso não pode ser comum no nosso meio, né? Aqui. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. As práticas espirituais, elas nos auxiliam muito nisso. E eu vou frisar mais ainda a oração em línguas. Porque a oração em línguas, quando você decide realmente mergulhar nelas, ela vai tirando de dentro de você tudo aquilo que é fraqueza em você. Tudo aquilo que é dificuldade em você. Tudo aquilo que te atrapalha a entrar no propósito de Deus. Nós queremos fazer a vontade do Pai. Nós queremos ter a certeza de qual é o nosso chamado. Nós queremos dar frutos e que as coisas aconteçam. Nós queremos muito isso. Todos nós queremos. Mas não queremos orar como deveríamos. Não queremos meditar na palavra como deveríamos. Não queremos fazer nenhum sacrifício. Porque é um sacrifício. Você tem que pegar a sua carne e falar, carne, olha, separa, quieta, que eu não vou te escutar não. Você cala agora. Né? E falar, alminha, vem. É assim, ó. O negócio é assim, assim, assim. Então, isso é uma decisão nossa. Se nós não fizermos isso e ficar esperando que as coisas aconteçam, vai levar muito mais tempo. Porque eu vou te falar, eu vou te dar um exemplo. Eu mesma me espantei, eu já disse isso uma vez, que quando eu resolvi mergulhar em oração em línguas, e fui mergulhando, e o pastor Heber falava, eu falei, olha, eu vou fazer, eu vou escutar essa palavra, eu vou obedecer, e vou. Um dia, eu me deparei com algo, algo em mim, que eu falei, não, isso não me pertence. Porque eu achava que eu era uma pessoa boa. Eu achava que eu não tinha nada de mal dentro de mim. Porque eu não fazia mal às pessoas. Cada um tem um conceito de bondade, não é isso? Para alguns, pegar uma cesta básica e enviar para uma família que está passando necessidade é algo bom. Para outros, aquilo não é bom. O bom é pegar e arrumar um emprego para o dono da casa. Não é assim? Para uns, dar um prato de comida para alimentar aquela pessoa que está com fome é algo bom. Para outros, não. Você está fazendo com que ele continue pedindo comida. Olha só, cada um tem um pensamento em relação à ajuda.
Agora eu vou dizer uma coisa. Quando isso veio à tona e eu percebi que eu tinha ira dentro de mim, do nada eu comecei a sentir raiva de uma irmã. Do nada não, porque ela me fez algo que me machucou e eu fiquei com muita raiva dela. E eu escutava a voz dela e aquilo vinha no meu coração assim, olha, eu não suporto ouvir a voz dela. Só que começou a me incomodar e eu comecei a falar assim com o Senhor. Senhor, eu não estou gostando desse sentimento, isso aí não me pertence, que coisa ruim é essa? Eu não posso nem ouvir a voz da irmã, que eu já fico com raiva. Credo, eu não sou mais assim, o que está acontecendo comigo? Daí o Espírito Santo falou, continue orando, continue orando. Então muitas pessoas se espantam quando de repente vem algo ruim de dentro dela e ela toma uma atitude absurda, vamos dizer assim, e ela fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Eu vou dizer uma coisa para você, reconheça, largue, continue orando em línguas para que você saia desse lugar. Porque essa limpeza ela vai ser completa. O Senhor ele vai completar isso aí. Mas não permaneça. Nós não podemos fazer como o mundo faz. Ah, isso aí não é nada, é um probleminha apenas. Não. Nós temos que enxergar o pecado, a ira, né? A raiva, né? A paixão, os desejos maus, né? A linguagem decente como algo repugnante, que não nos pertence mais, porque nós não somos desse mundo. O Senhor, Ele sabe o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, porque talvez nós passamos a achar que vamos aguardar em Deus, vamos esperar em Deus e as coisas vão acontecer, e achamos que não precisamos tomar banho mais, não precisamos analisarmos mais. Precisamos sim, né? A palavra fala que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se ao Senhor. E nós não entregaríamos um prato sujo para o Senhor, né? Nós não daríamos vestes sujas para o Senhor. Nós não faríamos isso para quem a gente ama. Nós não faríamos isso para a nossa família. Então o Senhor, Ele quer nos forjar um caráter verdadeiramente de Cristo. E que nós possamos enxergar isso em nós. Por que tudo isso, pastora? Porque no momento, no exato momento em que você realmente ver Cristo em você, você vai ter a ousadia e a coragem necessária que tanto Deus quer para fazer a vontade dele na terra. Nós não fazemos, nós não vamos atrás dos perdidos, nós não nos doamos em amor ainda o suficiente, porque tem coisas em nós que nos paralisa. E o Senhor me disse, o que paralisa a sua igreja? Desobediência. Eu falei, que palavra dura, né? Eu falei assim, mas aonde que a gente vai ver isso? O Espírito Santo vai te revelar. Onde é? Vamos citar várias coisas? Meus irmãos, vamos estar todas as noites orando, né? Orando em línguas, estar aqui escutando a palavra. Vamos estar todos juntos. Porque se amanhã, se você essa noite, o Espírito falar assim para você, olha, essa é a sua última noite, você vai dormir e amanhã você vai comigo. Quantas coisas nós vamos sair correndo para fazer, não é verdade? Se você soubesse que hoje é o último dia de vida, você ia fazer inúmeras coisas. Só que o Senhor, Ele pede que nós façamos uma só. Ele quer que nós venhamos a expressar o amor, expressar Ele que já está em nós. E Ele mostrou na palavra o que tem maior valor para o Senhor. E eu vou falar antes de encerrar. E Ele disse. Agora eu gostaria que você refletisse em algo. Se você hoje soubesse que é o seu último dia de vida, vamos dizer à noite, é a última, amanhã você não vai acordar mais, já foi. Você vai chegar na sua casa, você tivesse a certeza disso. Você tem os seus filhos, você tem seu marido, você tem seus parentes, você ia... E agora? Eu não vou ter tempo, são 9 horas da noite. E agora? Uns iriam falar assim, eu nem vou dormir, eu vou ficar em claro, a noite em claro, não, mas o sono vai vir. O que você faria? Você, de alguma maneira, você ia se encher de coragem para falar ou fazer o principal, porque não daria para você fazer tudo.
né? Eu não poderia viajar para ir lá falar com alguém. Hoje tem um WhatsApp, mas esquece isso. Tem algumas pessoas que eu não vou achar elas online, vamos dizer assim, né? Eu não poderia, eu teria que... eu preciso deixar uma coisa importante para eles, porque eu não vou ter tempo de falar tudo que o Espírito Santo falou, eu não vou poder falar das minhas experiências, porque eu tenho poucas horas. Você já parou para pensar nisso? Porque a palavra de Deus diz que ele virá como um relâmpago. E nós estamos esperando as coisas acontecerem. Oh glória, estou sendo edificada no Espírito, amém, glória a Deus, estou declarando a palavra, amém, as coisas vão acontecer, amém, glória a Deus, mas não é só isso. E daí, o que você faria? E Jesus, ele mostrou o que ele fez, quando chegou na última hora, que não tinha mais tempo. Ele pegou uma bacia, ele pegou uma toalha, ele foi até os seus discípulos e foi ensinar o que era mais importante: lavar os pés uns dos outros, né? O servir, o pensar, o lembrar do outro. O que o Senhor tem falado conosco esses 2 dias, porque eu acredito que uma palavra é sequência da outra. As coisas do mundo que estão em nós, elas nos impede de nós expressarmos o amor que foi liberado, que já está dentro de nós. Nós nos preocupamos muito com as nossas conquistas, com aquilo que nós queremos alcançar, sendo que o principal não é isso, é o entregar, é o se dar, é o servir. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática do homem, quanto mais eu tenho, mais eu cresço. A matemática de Deus não é assim, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Porque, na verdade, quando eu me esvazio, Ele me enche. Quando eu me esvazio, Ele me dá. Quando eu tiro de mim para entregar, Ele vem e me dá e mais um pouco. Essa é a vontade do Senhor. Então, que nós venhamos a pensar que tudo que fazemos, temos que colocar em nosso coração: faça tudo como se ao Senhor. Quando eu vou fazer algo para minha irmã, eu tenho que ver que Jesus está nela e eu estou fazendo para o Senhor. É difícil isso, é uma palavra difícil, não é verdade? O Senhor me disse um dia: filha, quando você for fazer o seu almoço, faz seu almoço para o seu marido, não, faça para mim. Arruma a cama para eu deitar. Limpa a sua casa para mim entrar. Se vista para que eu possa olhar. Eu sou seu noivo. Quando nós tomarmos essa consciência, nós vamos obedecer. Nós vamos escutar a voz de Deus. E Ele muitas vezes vai falar: olha, você precisa decidir tirar isso da sua vida. Eu te ajudo. Pode me chamar que eu vou te ajudar. Eu sou ajudador. Mas você tem que decidir. Você tem que reconhecer. E o único capaz de mostrar a verdade verdadeira de quem você é o Espírito Santo de Deus. Só Ele. Porque nós mesmos somos muito espertos para cobrir a verdade sobre nós. É muito fácil enxergar a verdade do outro, mas a nossa, embaixo do tapete, deixa para lá. E o Espírito Santo, Ele vem, Ele traz. E quando Ele traz, dói, mas Ele cura. Toda ferida que o Pai abre, ferida abre, mostrando a sua mazela, Ele cura. Agora, quando nós abrimos feridas, nós deixamos dor e assolação muitas e muitas vezes por muito tempo. Nós não fomos chamados para apontar a ferida dos outros. O Senhor quer que nós venhamos, nós possamos ir até Ele e falar: Senhor, me abre, e mostra, e me cura, e tira tudo aquilo que não é do mundo e que está em mim, pela raiz.
Porque assim como a sua palavra foi falada essa noite, que eu tenho que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque eu estou escondida em Cristo, a minha vida está escondida em Cristo. Então, essas coisas que têm que me preencher, quando isso te preencher, você vai ter a mesma vontade que Cristo teve de se dar, de se esvaziar, de se entregar. E isso vai te trazer força. Isso vai te trazer alegria. Isso vai te trazer todas as qualidades que o fruto do Espírito mostra. Que nada mais é. Aquelas qualidades que está em Gálatas é o caráter de Cristo. E eu quero encerrar falando sobre esse caráter. Abre lá em Gálatas 5, por favor. Aleluia. É tão lindo nós lermos Gálatas e vermos Gálatas 5:22, e vemos o fruto do Espírito, é maravilhoso. Mas quando nós entendemos que essas qualidades do fruto do Espírito nada mais são do que o caráter de Cristo, e nada mais são o que devemos ter como caráter, vamos ler. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Esse aqui é a característica de Jesus, que está em nós pelo Espírito. Essa é a nossa conduta de nova natureza. Essa é a forma de nós andarmos nele. E isso, quem vai produzir em nós é o Espírito Santo de Deus. Só que nós precisamos decidir e querer isso. Porque tirarmos os nossos pensamentos e desejos do mundo e trazermos os nossos pensamentos e vontades segundo Cristo é uma decisão pessoal. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, em Romanos 1, ele mesmo diz que, eu quero ler com você, abre lá, Romanos 1. Aleluias. Quero ler essa palavra do jeito que ela está aqui, ó, nessa versão. Perdão, Romanos 12. Aleluia. Há um sacrifício, sim. Você que ainda usa, infelizmente, por falta de conhecimento, ou de falta mesmo de estar buscando intimidade com Deus, usa a palavra, eu estou na graça, eu não preciso me esforçar muito não, que as coisas vão acontecer. Não se engane, meu irmão, não é bem assim não. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então, há sim um querer da nossa parte, né? Nos esforçar. Nós temos que nos esforçar para apresentar as nossas vidas santificadas, né? Agradáveis a Deus, que é o quê? Buscar o Senhor, buscar a voz do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer aquilo que Ele está usando dos seus profetas, daqueles os quais tem trazido a palavra, obedecer a voz do Espírito. A partir do momento que você obedecer à voz do Espírito, você vai estar caminhando nisso e, consequentemente, os seus pensamentos estarão nas coisas do alto, você estará buscando as coisas do alto. Você automaticamente para de buscar as coisas terrenas. Se eu for perguntar para outros que estão aqui, e eu perguntar assim, olha, quando você não conhecia a vida no Espírito, quando você não orava tanto em línguas, quando você não mergulhava na palavra, assim como você tem feito, quando você não estava congregando como você está fazendo hoje, você não buscava mais as coisas do mundo? Todos aqui vão falar, realmente, eu queria mais as satisfações e as alegrias que o mundo busca. Mas a partir do momento que buscamos uma intimidade maior com o Espírito Santo,
e queremos as verdades dele, nós passamos a ter outros valores. Seus valores mudam. Então, quando os seus valores mudam, as aflições também elas vão ser dissipadas. Porque a alegria que vem do fruto do Espírito, ela começa a entrar na sua vida. A paciência, o domínio próprio, a mansidão, a benignidade, a bondade, que é totalmente o oposto da maldade, que é o que o Senhor diz, faça morrer isso, vocês não pertencem mais a isso. E é o que o Senhor quer de nós. E esses frutos, eles vão gerando um poder, uma graça, né? Um favor tão grande em nós assim. Nós nos sentimos tão cheios de amor, que nós queremos transbordar, nós queremos fazer algo. E assim nós veremos transformações. Mas primeiro em nós. Amém? Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Antes de eu orar, eu gosto de orar em relação àquilo que o Senhor está falando. Eu quero falar de algo que eu tenho experimentado. Que desde que eu decidi, porque foi uma decisão minha, a somente ser guiada pela voz do Espírito Santo, fazer qualquer coisa somente depois de perguntar a Ele e esperar com que Ele fale, faça isso ou faça aquilo. Em tudo. Desde que eu decidi, tudo aquilo que eu necessito ou desejo, tem vindo, tem acontecido, tem vindo nas minhas mãos. E parece que é loucura. Mas quando você não foca mais as coisas que enchem o ego, e foca as coisas que agradam a Deus, realmente aquela palavra se cumpre. Buscai o reino e a sua justiça, a sua realidade de justo, busque agir como você é, justiça de Deus na terra, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que está querendo falar com isso? Aquilo que agrada o seu coração, o desejo do seu coração vai acontecer. Olha que lindo, né? E eu queria até dar um testemunho aqui. Sabe essa garrafinha bonitinha que já me perguntaram? E essa garrafinha aí, porque alguns não conhecem, né? Já viram o pastor Heber com a garrafinha dele? É uma garrafa que tem um negocinho lá dentro, que eu não sei bem o nome, mas que torna a água alcalinizada. Então é uma garrafa especial, diferente. Não vou fazer propaganda, não. Mas é coisa que faz bem para a saúde, né? Amém. E esses dias eu estava aqui orando, e eu estava orando para lá e para cá, e de repente eu vi essa garrafinha que um irmão colocou aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou perguntar para ele dessa garrafa. Eu falei, irmão, essa garrafa é boa mesmo? Né? Porque a água fica assim assada. Eu falei, bem. Quanto é essa garrafa? Ele falou, essa garrafa aí é R$500, uma garrafa dessa. Eu, glória a Deus, aleluia. E daí eu virei as costas, meu irmão. E fiquei imaginando assim, bom, na hora que eu perguntei, eu falei, amém, irmão, amém. Virei as costas e fui caminhando e pensando, bom, eu vou ter uma garrafa dessa, só que em casa são 3 pessoas, eu, meu marido e meu filho. Daí eu acho que eu vou ter que pegar esse negocinho que está lá dentro e colocar numa garrafa maior, para a água deles ficar boa também, porque só eu vou tomar essa água boa. E imaginei eu pegando o negocinho, colocando dentro de uma garrafa, colocando dentro da geladeira, o meu filho bebendo a água, o meu marido, nesse caminhar, porque o pensamento ele é rápido, né? E eu pensei nisso. Eu não pensei, nossa, eu nunca vou ter uma garrafa dessa. Eu nunca vou conseguir isso, que absurdo. Não, nada disso. Eu simplesmente amei. Eu fui imaginando. Não é o que eu queria? Eu achei interessante, eu quero. Na hora que eu fui no final do salão e voltei, o irmão falou assim, Tó, é sua. Eu falei, minha? Ele é sua, o papai mandou te dar. Uau, aleluia! Na hora, o Senhor falou assim para mim, você está lembrada do que eu tenho dito? Através do meu filho? Pensem, imaginem, coloquem na mente aquilo que vocês querem
e que esteja, lógico, de acordo com a vontade de Deus. Pensem, coloquem a imagem daquilo que vocês estão querendo, que vocês têm isso. E o Senhor me lembrou, você lembra disso? O que você fez? Você não começou a imaginar? Você não questionou, você não reclamou, você não se colocou numa posição, jamais eu vou conseguir, ou eu não tenho. Não, você sonhou com a garrafinha. Na hora que eu voltei, eu ganhei. Eu falei, glória a Deus, é esse o caminho. E isso entra na obediência. Às vezes achamos que uma palavra é uma simples palavra. Não. Todas as palavras ditas, elas são um direcionamento do Senhor para a nossa vida. Todas as palavras faladas aqui são um direcionamento. Só que nós precisamos decidir obedecer. Se não obedecer, ou seja, não praticar, porque quando obedecemos, praticamos. Não vamos ter resultado. E aconteceu N outras coisas, né? Mas eu resolvi falar sobre isso. Porque foi tão automático, foi tão rápido. Não demorou nem 2 dias. Não podia ele vir no outro dia. Não, foi uma ida minha lá no fundo e voltar. Ele, a garrafa é sua. Aleluia. Então eu quero agradecer ao Senhor. E dizer a você que está aí na internet. Para que você fale com o Senhor essa noite. Fale agora aí com o Espírito Santo. Eu quero sim que os meus pensamentos sejam voltados para o que está no alto. A minha busca seja do que está no alto. Seja o que está em Cristo. Os meus pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. Eu decido, eu quero. E se eu quero, eu vou buscar tudo aquilo que vai me levar a isso. Eu vou buscar a orar mais em línguas, a praticar a adoração, o louvor, a praticar o jejum, a meditar na palavra. Eu vou praticar, porque praticar é obedecer. E isso me trará um resultado. E eu creio que o Senhor está quebrando agora e desfazendo tudo aquilo, toda a fortaleza que te impedia de obedecer a palavra essa noite. Assim como na minha vida. Para que eu receba o que é meu de direito. Aleluia. Aleluia. Mas é necessário reconhecermos e querermos ser limpos. Querermos sair e desfazer daquilo que não é mais da nossa nova natureza. É velha natureza. Que tudo que é velho, tudo que é passado, tudo aquilo que não tem mais compatibilidade com você, seja agora, pelo poder do Espírito de Deus, aniquilado, dissolvido, desfeito, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo aqui sobre maldição, não. Porque toda maldição, ela foi vencida na cruz do Calvário, por Jesus. Não tem maldição mais na sua vida, esquece isso. Para com esse negócio de, é uma maldição hereditária. Para com isso. Você hoje tem DNA de Jesus. A sua vida é nova em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que o velho vai tentar te pegar de novo. O velho vai tentar te atrair de novo. E se você estiver segurando uma mágoa, uma dor, uma ira, uma revolta, uma falta de perdão, você vai enxergar o velho como coisa boa. E não é. Não troque o velho pelo novo. Você tem o novo de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Xaralabassou. A palavra diz que nós trazemos as boas novas. Tudo novo. O Senhor sempre é aquele que nos traz tudo novo. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã temos um dia novo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo seu novo em nós. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que é velho, que não tem serventia, o Senhor está tirando. Aleluia, aleluia.
Oh, xaralabassori andarashi andarabassou. Aleluia. Até o testamento, meu irmão, o Senhor nos deu um novo testamento, o qual há um amor derramado aqui, para nos encher, nos capacitar, nos presentear, nos alegrar, nos ensinar, nos prover todas as coisas. Um novo. Viva sempre esse novo e queira permanecer no novo. Aleluia. Amém. Essa palavra que o Senhor me deu e eu tenho para os nossos corações. A graça e a paz. Domingo, hoje é sexta, né? Amanhã, sábado, né? Tem culto de jovens. Glória a Deus. E domingo, o nosso culto com o pastor Heber, a pastora vai estar aí. Pastor Iula também. E essa semana que vai entrar, nós teremos todos os dias reuniões de segunda a sexta, onde nós oramos aqui, onde nós também recebemos uma palavra. Você que parou de vir orar e buscar uma palavra nova a cada dia, venha, volte. Decida aí no seu coração voltar a estar conosco aqui todos os dias, orando, né? Abraçando o irmão e escutando essa palavra. Você que é daqui, que tem essa possibilidade. Amém? Glória a Deus.